Ok. Boa noite a todos. Hoje é a nossa terceira aula gratuita de um projeto que eu vou lançar de Masterclass e está dentro do tema, né? Na verdade, eu estou trazendo um conhecimento para vocês de base, um conhecimento profundo, para que vocês possam, com essas aulas mesmo, construir os projetos de vocês. Depois, se quiserem continuar comigo, a gente vai fazer algo muito profundo e muito prático também, porque eu quero levar, seja lá o número de pessoas que for, ao resultado final, né? Essa é a minha missão. Levar o pensamento sistêmico para potencializar a vida profissional de vocês, as empresas de vocês, para gerar crescimento e resultado. Muito bem. Vocês viram que na primeira aula, quem não assistiu, assiste lá pelo YouTube, está lá a aula no YouTube, que eu comecei na base mesmo, né? Da onde vem a força nossa, né? Para a gente manifestar uma realidade no mundo. Da onde vem a nossa força? Então, como profissional sistêmico, eu não posso deixar de olhar para a parte sistêmica de cada um de nós, né? Primeiro, por experiência própria, né? Eu vivi essa experiência. Segundo, que é uma realidade, existe uma dimensão sistêmica na nossa vida que não pode ser excluída. E quando excluída, está aí todas umas questões de dificuldade de avançar, dificuldade de manifestar no mundo o que realmente deseja, os seus talentos, seus dons. Então, eu comecei da base mesmo. A primeira aula foi uma aula muito profunda. Quem não assistiu, por favor, assista para poder compreender os passos que nós estamos dando. A segunda aula, ela foi baseada já no mundo externo, né? Como a gente pode ganhar produtividade para poder realizar os nossos projetos, né? Criar um estilo de vida, criar uma maneira de organizar a nossa vida para poder realizar os nossos projetos. Então, não adianta eu dei o exemplo do caminho de Compostela, não adianta eu decidir fazer o caminho e amanhã começar a caminhar. Eu não vou conseguir chegar ao fim. Aliás, eu acho que eu vou chegar até o terceiro dia e vou desistir, porque não estou preparado. Então, o que eu quero que vocês entendam, qualquer projeto que vocês forem realizar, gente, qualquer qualquer objetivo que vocês queiram alcançar, vocês precisam analisar, se preparar, colocar isso dentro de um projeto, de um plano de ação, ver os recursos que precisam, ver se vocês têm competência, estão preparados ou não. Essa é a mensagem principal. Além do que, certo? Tem um preço para se pagar. Tem um preço, sim, para se pagar, né? E não, nem todos estão dispostos a pagar o preço, né? Sair da zona de conforto e, e batalhar para realizar. Agora, me respondam, quem tem mais chance, o que está mais preparado, o que tem um mentor, o que recebeu recursos, recebeu informações para montar um projeto, uma estratégia, ou é aquele que vai na cega? Quem está mais preparado? Evidentemente, aquele que está se preparando de verdade através de técnica, recursos e de uma mentoria. Então, eu quero despertar em vocês isso. E sem preparo, ninguém realiza projeto nenhum. E isso envolve, aqui que a gente está fazendo é algo, embora profundo, é algo
eu considero ainda superficial essas aulas gratuitas, porque a gente vai ter que aprofundar cada aspecto disso daqui. Nós vamos ter que aplicar técnicas de coaching, nós vamos ter que fazer diagnósticos sistêmicos, nós vamos ter que fazer várias coisas. Eu vou ter que ajudá-los a se conhecer mais profundamente, seus limites, suas dificuldades, para que eu possa levá-los a avançar. Caso contrário, trava, não vai, frustra, e é isso que eu não quero. Eu não quero. Outra coisa que eu não quero, né? Tem poucas pessoas aqui, mas quem assistir vai ouvir o que eu vou falar. É importante assistir essas aulas, muita coisa vocês vão aprender, muitas coisas vocês podem aplicar, certo? Mas eu não quero espectadores aqui comigo, eu não quero comentaristas aqui comigo, como eu expliquei outro dia, eu quero jogadores que vai jogar comigo, junto comigo. Eu vou ter o meu projeto, vocês vão ter o seu projeto, e nós vamos seguir uma linha, uma linha. Pode ser empresa, pode ser profissional, pode ser empreendedor, não muda. O empresário ele pode ter um projeto para a sua empresa, dentro da sua empresa, construir um projeto de crescimento, de expansão. O empreendedor está caminhando num novo empreendimento, né? Um profissional pode ter um projeto de mudança de carreira, de ir para um próximo nível. Então, todo esse conteúdo, depois que a gente vai aprofundar na Masterclass, vai ser importante para chegar ao resultado. E eu vou acompanhar cada um de vocês até o final, eu e a minha equipe. Tá? Se precisar de apoio da equipe, eu tenho algumas pessoas que me seguem, eles vão apoiar vocês. Tá? Então, é muito importante entender isso. O preparo para performar é tudo. Não adianta só falar, Deus me ajuda. Não, você tem que estar preparado para fazer a sua jornada, o seu caminho de Compostela. Tá? E eu vou fazer o possível dentro do conhecimento que eu tenho para fornecer essa clareza para vocês construírem o que tem que construir, esse projeto de vocês para chegar ao final dessa história. Tá? Então é isso. O que eu quero comigo, que segue, vocês podem assistir. Eu estou com 136 pessoas no grupo do WhatsApp. Agora eu tenho aqui acho que umas 10, 12 pessoas, né? Mas vocês podem seguir comigo e não querer entrar no Masterclass. Mas quem entrar no Masterclass vai avançar, porque assim como eu vou avançar, cada um de vocês vai avançar. E eu estou no mesmo momento que vocês. Só que eu vou aplicar os ensinamentos que eu tenho, né, para que nós consigamos atingir os objetivos. E é claro, em 3, 4, 5 aulas que eu vou dar para vocês, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que fazer um processo com vocês de 90 dias, pelo menos, para a gente avançar, aplicar todos os recursos que eu tenho disponível, as técnicas, os exercícios práticos. Vai ser um masterclass extremamente prático, prático mesmo. Eu vou estar totalmente disponível para vocês, assim como minha equipe, para ajudá-los a chegar aonde vocês querem chegar. É claro que depende 50% de mim, 50% de vocês. Acredito que é mais ainda, depende muito mais, né? Nós temos um cérebro reptiliano, gente, que tem um domínio muito grande sobre a gente, porque ele foi criado para nossa sobrevivência e reprodução, tá? Então, ele quer que a gente fique numa zona de conforto, né? Que a gente fica numa ociosidade, que a gente não entra em ação, né? Porque isso tem a ver com esse estado de esse objetivo principal, né?
É gostoso comer doce, né? É gostoso ficar numa rede descansando, né? Isso faz parte, né, do modo de sobrevivência. Ou seja, comer, reproduzir, e é isso, né? E muitos ficam nesse modo reptiliano e com medo de avançar. Então, nós vamos trabalhar isso também, porque nós temos um neocórtex que quer avançar, nós temos um neocórtex que quer criar, que quer desenvolver, que quer, tem ambição, e é nesse que nós vamos atuar, nós vamos tirar você dessa zona de conforto, do cérebro reptiliano de vocês, fazer vocês sair da rede, da zona de conforto e ir para ação, ok? Então, eu vou começar a aula agora de hoje, lembrando um pouquinho, linkando um pouquinho com as aulas passadas, para que quem não assistiu possa participar e quem vai assistir também no YouTube também possa entender um pouco melhor. Eu vou compartilhar aqui. Então, existe aqui um desafio, né? E eu falei muito do desafio, né? Existe um desafio. Tenho certeza que cada um dentro de vocês tem uma dor, tem uma insatisfação, tem uma vontade de avançar, de ganhar mais dinheiro e, e não não consegue fazer isso. Algo, muitos se frustraram já, né? E tem outros que estão num nível legal, que chegaram num nível bacana, mas querem mais. Então, existe aquele que está com uma dor e ele quer sair da onde ele está, do lugar que ele está, e ir para um lugar desejado. E tem aquele que está num lugar, está bem, mas ele precisa, porque é questão da natureza humana, de avançar e ir para o próximo nível. Então, a gente trabalha com esses dois movimentos das pessoas. Não só com a dor, mas com a ambição. Se vocês querem vender um produto, vocês têm que trabalhar medo e ambição. A pessoa compra pelo medo da vida dela não mudar, dela correr riscos, dela não sobreviver, seja lá o que for, dela perder a, a, a necessidade de sobreviver dela é muito grande, né? O controle da vida dela. E tem outro que quer crescer, olha. Então, esse projeto, ele serve para os dois, tá? Então, qual é a realidade que você deseja manifestar em 12 meses? Quando eu falo isso, muitos de vocês sentem algo legal. Eu vou... Outros... Ah, mas é aquele diálogo interno, mas eu já tentei e não consegui. Então, no primeira aula, eu falo muito da onde vem a força. Primeiro, a força vem dos nossos pais, da nossa base. Não tem como alguém quiser construir um império se está desconectado com a sua base. Não tem como uma árvore crescer forte se as raízes dela não penetram profundamente na terra. Não tem como, se a gente não tomou a vida dos nossos pais, da gente tomar a vida verdadeiramente. Então, a mãe tem uma função, o pai tem uma função. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é fazer o movimento em direção principalmente à mãe, que a mãe ela representa a vida, a profissão e realização profissional. Ponto final. E não se engane. Se você fala assim, não, meu relacionamento com a minha mãe é muito bom. Põe no campo, não é nada disso. Então, na alma, a história é outra. É que a gente é civilizado, né? Então, a gente cria uma história que o meu relacionamento com a minha mãe tá bom, mas a conexão não existe.
E é preciso criar essa conexão com a mãe, com a essência da mãe, com a essência do pai. E mais, com toda a força que vem antes, através deles, que é os ancestrais. Olha a força que vocês estão deixando de tomar quando eu falo em ancestrais. Imagina, eles vêm ao longo do tempo, passando por tudo que vocês possam imaginar, superando tudo que vocês possam imaginar. As mulheres nem se fala, né? E você tem toda essa força ancestral à tua disposição. Então, da onde vem a força? Primeiramente, Jana, isso. Primeiramente, vem da nossa base, nossas raízes, dos nossos ancestrais. Se você não fez esse movimento sistêmico, você tem que fazer. Ponto final. Segundo ponto, da onde vem a nossa força? O seu lastro, da tua experiência de vida. Você construiu um lastro, construiu uma experiência, né? Te deu o quê? Competência. E dentro dessa experiência, dessa história, está a tua força também. Para você transformar quem sabe num produto para ajudar pessoas que também tiveram as suas dores, os seus problemas parecidos com você. Então, muitas vezes, na linha do tempo, existem momentos muito difíceis na vida da gente, do qual a gente teve que se relacionar e superar. E esse superar significa aprendizado para a gente avançar, chegar hoje onde a gente chegou. E aonde está o ouro disso tudo? O ouro está onde você foi mais exigido, mais desafiado. Lá está o ouro, o diamante, que você pode pegar e transformar em algo. Muito bem. Agora, existe uma força que está além da nossa, muitas vezes, compreensão humana. Existe uma força no universo, uma força divina, vamos chamar assim. Tá? Essa força, muitas vezes, você tem contato com ela através da sua religião de base, né? Por isso que é importante você estar inserida numa religião de base, você respeitar a tua religião de base. Então, o divino, ele se manifesta para nós à medida que você se relaciona com ele. A relação com Deus, ela deve ser construída na sua vida. Ao ponto que você vai chegar, que você confia tanto nessa relação, e que tudo que você faz, você é guiado por algo maior. Esse é o ponto ideal. Certo? Então, antes de todas as forças, tem a força divina por trás de tudo, a força do universo, a força que manifestou todo esse universo que nós conhecemos. E é interessante que um dia eu estou fazendo um curso com uma consteladora, que é a Carola Castillo, de Reconstrutiva, e ela diz o seguinte, que caminho para Deus são nossos pais. Então, não tem como também você negar a tua relação com os pais, porque você não chega a Deus se você não tiver conectado com os seus pais. Então, vamos lá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Então, tá. Vamos, então, começar daqui. Tá? Bom, de onde vem a força? Eu expliquei. Então, aqui, ó, na segunda aula, na primeira aula, eu trabalhei muito essas questões de base mesmo, de força, de conexão com pai e mãe, com os ancestrais. Trabalhei com a questão do lastro, enfim.
e trabalhei outras questões também de base que eu acho que é importante. Sem esse entendimento, sem esse conhecimento, sem essa preparação, a gente é difícil avançar. Agora, eu preciso preparar vocês para começar um projeto. Então, o projeto também precisa, ele tem bases, ele precisa ser preparado de forma correta. Não adianta só o que se ensina por aí, ó, faz isso, tal, os passos são esses. Mas antes desses passos, tem certos requisitos sistêmicos e certos requisitos, vamos chamar assim, técnicos, de recursos técnicos de gestão do projeto. Elementos estruturais, essa é a palavra certa. Então, tem tanto elementos sistêmicos como elementos estruturais. O que é um projeto? O que é um projeto? O que é um projeto? Vamos ver se vocês entendem, né? Do ponto de vista sistêmico. O que é um projeto do ponto de vista sistêmico? Né? O projeto, todo projeto, ele tem uma alma. Ele tem uma consciência. Ele tem um propósito. E quando aquele cria esse projeto, ele se relaciona com essa alma desse projeto. Então, o que acontece quando você começa um projeto e abandona esse projeto? Entendeu? Esse projeto fica como se fosse perdido, sem solução, esperando, aguardando o líder desse projeto. Deixa eu ver se eu passo o próximo slide, não sei. Não, vou ficar aqui. Deixa eu ver se eu pulo para cá. Não, vou ficar aqui por enquanto. Eu quero que vocês entendam. O projeto tem alma, tem consciência, tem memória e tem um líder, um pai, uma mãe que cuida dele. Eu vou fazer um intervalozinho aqui na aula. Eu vou sair um pouquinho daqui, vou voltar para vocês. Me fala aqui, quem tem, não precisa dizer, hein? Quem que tem um projeto? Marília. Vou pôr a Marília aqui comigo. Marília. Fica aqui. Opa! Não pus a Marília, pus outra pessoa. Pus você, o Márcio. Eu vou pôr a Marília. Peraí. Eu que tenho que fazer todo esse movimento, né? A escola estava tranquila, né? Tá, Marília. Então, você está do meu lado, você tem um projeto. Não é hora de falar qual é o seu projeto. Não. Tá? Então, vamos ver uma coisa. Ô, Jana, vou pôr a Jana aqui. Cadê a Jana? É de tu, Jana. A Jana está aí? Ou ela saiu? Sim, estou aqui. Então, eu não estou te vendo. Levanta a mão para ver se aparece aqui. Né? Levantei. Quer me colocar como co-host, pessoal, e eu destaco para todo mundo? Te ajudo? Tá, peraí. Não é. Peraí. Pronto, pronto. A Jana. Tá, Me obrigado, achou? Marília. Obrigado. A Jana está aqui. Então, tá a Jana ali, tá a Marília aí, certo? Eu vou precisar de mais uma pessoa. Pode ser a Márcia. Márcia, fica em pé. Dá para ficar em pé aí? Tá? Eu vou te trazer para cá. Aí.
tá? E eu vou Não pode ficar. Bem mesmo. fazer um diagnóstico sistêmico, tá? Era a Márcia se acertar lá, peguei ela de surpresa aí. Mais pertinho. Aí. Tá. Tá bem? Então eu vou intencionar. Tudo bem, Márcia? Respira. Respira, Jana. Pode entrar no campo. Isso é um diagnóstico, gente. Me pisou. Marília, esse é um diagnóstico para você, né? Você é a Márcia. E o teu projeto olha para você e cobra uma posição sua. Aonde está a tua força? E aí que eu venho bater em cima daquilo que eu comecei na primeira aula. Nessa tua postura, você não vai conseguir levar o teu projeto para frente. É um diagnóstico simples que eu fiz aqui. Você está tentando se esforçar para se manter, mas não é por aí, né? O que vai te dar força é, primeiro, a sua conexão com a base, depois, fazer um trabalho com alguém que pode te dar recursos, prover, para que você saiba um caminho que esteja do teu lado, acompanhando, para você ter segurança e força para seguir. Eu ainda não... Aqui é um diagnóstico simples. Eu não sei se isso tem força no mercado, não tem. O seu projeto está lá, está forte. Estava olhando para você. Eu acho que a Jana caiu, mas o suficiente a gente viu. Pode sair do campo, Márcio. É duro porque a gente olha para a verdade, tá? Então, eu não sei o que te impede de, de ir para o teu projeto, de pegar o teu projeto, de ser o protagonista do seu, a protagonista do seu projeto. Porque o projeto, ele depende... Meu projeto, eu tenho que olhar para ele como uma sementinha que eu estou cultivando, ela vai brotar, ela vai crescer, ele vai se transformar numa árvore, uma grande árvore, vai dar frutos, dos frutos vai multiplicar e vai embora. Fique com isso. Fique com isso. Fique com esse presente para você. Presente de grego, né? Fique com esse presente de grego para você, tá? Quem tem mais um projeto que eu possa verificar aqui? Quem tem? Quem tem? Não, senhor. Você tem o teu projeto, mas o Valdir quer, Renata, espera um pouquinho, Valdir, deixa eu pôr a Renata. Renata, você tem teu projeto? Ok? Tá. Deixa eu ver aqui. Ô, Márcia, você vai ter que... A Jana está aí ainda? Ela caiu. Sim, tô aqui. Tá, vem para cá. Não estou vendo ela. Tô aqui, ó. Eu tô aqui. Ai, meu Deus, ainda tem uma mão, perdi. Espera aí, deixa eu resolver isso. Pronto. Pronto? Espera aí. Pode ficar em pé aí, Uhum, sim. junto com a Márcia. Renata, né? Renata,
Pensa no seu projeto, eu vou identificar quem é quem aqui, vou mandar entrar no campo, você observa, tá? Pode entrar no campo. Seu projeto já está em andamento, Renato? Sim, está em andamento. Pode ligar teu som? Isso. Sim, está em andamento. E como é que está indo? Na verdade, ele já tem um que já está gravado, que É interessante, né, a gente? pessoa só está demorando, a pessoa do marketing que está demorando para fazer. E hoje eu arrisquei de novo e coloquei mais 3 que está em andamento e eu já terminei um, só falta gravar as coisas para terminar. Está tudo ok, tem força, tá caminhando, está indo bem. Gratidão, meninas. O campo não mente, você vê? O campo não mente. É isso, gente. Gratidão. Vou devolver vocês para a cadeirinha de vocês, tá? Me fala um pouquinho, Marília, das tuas, antes que eu continue, que eu vi que você ficou um pouco abaladinha, né? Me fala um pouquinho, por que acontece isso que a gente viu aí? Então, Pisol, eu não sei nem dizer, porque é exatamente como eu me sinto, né? Você sente, né? Não avança, não vai, É, não é. engrena e... Ai, desculpa. Iris, liga ali, por favor. Atende, deve ser teu pai. É, e eu não sei dizer o porquê a coisa não vai. Então, a gente vai ter que aprofundar essa questão, Hum, tá? Se sim, você fosse depois seguir comigo, a gente vai fazer um trabalho profundo, sim, inclusive de coaching, de autoconhecimento mesmo, para ver fora o sistêmico, tem muita coisa no comportamental que precisa trabalhar em vocês. sim. Então, relaxa, tá? Assiste as aulas, mas se é isso que você está sentindo e é isso que o campo mostrou, não é novidade para você, Sim. certo? Uhum. Tá bom? Fica tranquila. Gratidão. Eu vou continuar com a aula agora, tá? Depois a gente volta a fazer as... Deixa eu só pegar aqui. Isso. Vamos continuar. Valdir, depois eu vejo o teu caso, tá? O teu caso eu conheço, né? É diferente. Bom, então, quando eu falo preparar as bases, existe sim um conjunto de elementos estruturais para que o projeto possa se sustentar. E esses elementos estruturais é que vai dar força interna e para executar externamente o projeto. Para executar o plano de ação, para executar, aplicar os recursos, tudo. Então, vamos lá. A única coisa que produz resultado no mundo se chama ação. Não tem outra coisa. Que é a prima, a irmã, o pai e a mãe dos nossos resultados. Não existe resultado sem ação. Sem um movimento, sem um trabalho, sem uma dedicação, não existe resultado. Não basta qualquer tipo de resultado. E aí que entra o essencial.
É necessária uma ação inteligente, consistente, massiva e direcionada para os objetivos que se quer alcançar. Então, muitas vezes, nós estamos se esforçando, mas se você for questionar, você tem ações que não vão te levar ao resultado que você precisa. Essas ações precisam ser eliminadas do caminho. Essas atividades, muitas vezes, que você faz e que não vai te levar para onde você quer chegar, você precisa eliminar. Você vai cada vez mais ficando com aquilo que é essencial. Então, toda vez que você está fazendo uma atividade, se esforçando em algo, você pergunta, mas isso vai me levar ao resultado que eu quero? Vai me levar ao lugar desejado? Se não for, não perca tempo. O tempo é algo preciosíssimo. Então, uma das coisas que vocês vão aprender é olhar para o essencial e ver aquilo que realmente está levando você para o resultado ou não. Vamos lá. O projeto que nós vamos trabalhar, ele pode ter qualquer projeto, né? Geralmente ele envolve. Você pode ter um projeto com propósito de vida pessoal, mais saúde, mais autoconhecimento. Você pode ter um propósito de relacionamento, família, mas aqui, no nosso trabalho, eu vou focar no propósito de vida profissional ou empreender. E também tem como propósito o seu negócio. Então, quem for empresário, quem for empreendedor, quem for profissional, nós vamos focar mais na parte profissional, empreendimento e do negócio da empresa, tá? Então, consequentemente, não dá como negar as outras esferas. Quando você trabalha a esfera profissional, você tem que olhar para as esferas anteriores. Quando você trabalha empreendimento, muitas vezes você tem que olhar para a esfera dos relacionamentos, e assim vai. Mas o foco principal vai ser negócios, vida profissional, empreendimento, enfim, é isso daí. Seguinte. Então, eu perguntei o que é um projeto, né? O projeto ele tem um líder, é vocês. Então, eu mostrei a relação do projeto com vocês, vocês viram que o projeto tem vida. Ele está ali. Se você não o alimenta, se você... É a mesma coisa em empresa. O que acontece quando a empresa cai? Quando uma empresa cai, normalmente a gente vai olhar e a gente vê que o dono está olhando para outras coisas e não está olhando mais para a empresa. Ele deixou de olhar para a empresa e começou a olhar para N coisas, e aí a empresa cai. Porque é com o olhar do dono é que a empresa se nutre. É com a presença do dono que a empresa se nutre. É com o olhar do líder do projeto que o projeto tem força para caminhar e se realizar. Então, ou você é o protagonista do seu projeto, ou você não vai conseguir realizar ele. Então, nós estamos trabalhando o protagonista, que é você, que é o líder, certo? Para que você tenha força para manifestar esse projeto no mundo. E a manifestação começa com o primeiro passo. Um passo que você consegue dar. E depois vem o segundo passo, terceiro passo. Você pode dividir esse objetivo em partes pequenas, fatiá-lo em fases de uma semana, em fases de 15 dias, em fases de um mês. E cada período desse tem o que é essencial para se realizar, para se conquistar.
Uma outra coisa importante, quem está envolvido, quem mais está envolvido nesse projeto? Isso é fundamental. Porque, olha, eu construo uma visão, que é o meu projeto. Quem quer me seguir? Quem que vai dar por exemplo, a Marília, ela vai... Tá, pessoal, eu vou fazer o Masterclass com você. Tá. Quem está mais envolvido? Meu professor. Quem está mais envolvido? Meu marido. Quem está mais envolvido? Não sei. Certo? Agora, que esse mais envolvido, certo? Seja a pessoa certa, que vai te dar força, que vai te ajudar. De repente, é o cara que vai te ajudar financeiramente, é o cara que vai te ajudar num tipo de competência que você não tem e que com a competência dele você vai conseguir realizar seu projeto. O que é mais importante num negócio? Os empregados, os colaboradores? Não, os colaboradores certos. Se você num projeto não tiver as pessoas certas do teu lado, só confusão. Então, vocês aprendam que parceiros, colaboradores, escolham com muito cuidado essas pessoas. Muito cuidado. Porque se não for a pessoa certa, eles vão te derrubar. Você não vai conseguir avançar. Por isso que parceria é uma das coisas mais difíceis que existe. Por quê? Porque o líder deveria ser a pessoa mais forte de um projeto. E por ser a pessoa mais forte, ele determina a visão do projeto, o direcionamento do projeto. E quem quer segui-lo segue em função disso, segue a visão do projeto, propósito do projeto, para que ele está sendo construído. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu preciso que vocês sejam líderes dos seus projetos, mas que tenham força para sustentar a visão. E se tiver gente, olha, quantas vezes eu peguei mentoria na escola de pessoas que se perderam com os parceiros de agência. Eles tinham uma visão clara para onde eles queriam ir, o que eles queriam fazer. E aí começou os parceiros da agência a levar para um lado, levar para o outro, e a pessoa se perdeu totalmente. E aí tivemos que tirar o parceiro, reconstruir a visão, colocar a pessoa no caminho, tentar achar alguém realmente que pode ajudar. Então, desde já, cuidado com quem vocês vão colocar junto com vocês no projeto de vocês, tá? Não sejam inocentes. Por isso que eu preciso que vocês sejam protagonistas do seu projeto, o líder, que vocês se sintam fortes para colocar essa visão no mundo, para manifestar essa visão no mundo. Bom, agora nós vamos falar desses elementos estruturais que são as diretrizes estratégicas que irão dar sustentação ao projeto. Quais são esses elementos? Vocês já conhecem, mas eu vou dar um enfoque diferente para cada um deles agora. Tá? Visão, missão e valores. Mas não sou uma empresa. Espera aí. O projeto tem que ter uma visão. O projeto tem que ter um propósito. E o projeto tem que ter valores que sustentam a missão e a visão. Entende? Então, muita gente acha que um projeto não é um negócio. É um negócio. É um negócio, sim. Certo? Por quê? Porque ele tem um objetivo final. Provavelmente de venda, de serviço, de monetização. Quem sabe ele seja a primeira célula de uma grande empresa.
Quem sabe ele seja uma expansão de uma empresa. Por isso, ele tem que ter a visão clara, a missão, que é o propósito, e os valores que irão sustentar. Esses são os elementos estratégicos que eu vou construir com vocês dentro do projeto, que normalmente ninguém fala nisso. E que, no fundo, é a identidade do projeto. Missão. Qual é o propósito do seu projeto? Primeira pergunta. Qual é o propósito do seu negócio ou empreendimento e qual é o seu propósito profissional? Aqui entra negócio, empreendimento e vida profissional. Essa pergunta é importante. Qual é o propósito do seu projeto? Ele tem um projeto? Ele tem um propósito? Ele vai se transformar num produto que vai servir a vida de muitos? Qual é o propósito do seu empreendimento, do seu negócio? Qual é o propósito, seu propósito profissional? Essas perguntas são importantes. Vocês anotem, né? São importantes. Ainda sobre a missão. A sua declaração de missão não é delegável. Você pode envolver as pessoas, mas não delegar. Tem vários erros aqui. Isso tem que ser seu, tem que vir da alma. Você tem que acreditar nisso com unhas e dentes. O que eu falei agora há pouco? Nenhuma agência pode mudar o seu propósito. Ela tem que se adaptar ao seu propósito e evidenciar ele no mundo. Fazer a narrativa para que ele se manifeste no mundo. E esse propósito, ele vem de você, de querer servir. É uma declaração de missão, né? Qual é a minha declaração de missão? Através da abordagem sistêmica, potencializar ao máximo os negócios e a vida profissional das pessoas. Esse é um propósito claro para mim. Ninguém vai mudar isso daqui. Ele é inegociável. E tudo que eu construí, um projeto, 2 projetos, 3 projetos, está se baseado nessa declaração de missão minha. De através do pensamento sistêmico, da abordagem sistêmica, da tecnologia sistêmica, né? Potencializar os negócios e a vida profissional. Basicamente é isso. É isso. Então, na verdade, o que você vende, o que você faz, financia a sua missão, sua causa, seu propósito. Porque também ele precisa monetizar, né? Então, esse projeto, ele vai, no fundo, criar um modelo de negócio lá na frente, nós não vamos falar sobre isso, né? Lá na frente, lá na Masterclass, nós vamos trabalhar modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? E aonde esse modelo de negócio, quais etapas que ele vai monetizar? Tudo isso a gente vai ver. Então, vender é importantíssimo, porque ele financia a sua missão, a sua causa, o seu propósito. Mas agora nós encerramos com visão. Eu vou dar um break aqui para as perguntas, para as dúvidas, enfim. Quem quer fazer pergunta, quem tem dúvida, quem já tinha visto esse aspecto de colocar esses elementos estruturais dentro do projeto, quem quer falar? Alguém quer falar? Não? Vamos lá, Márcia. Diga lá. Pessoal, olha
quando você fala que precisa vir da alma, eu percebo que a minha visão e a minha missão tem muito a ver a trabalhar com mulheres, com mulheres. E Em ajudá-las a desenvolver a identidade. aí, o que você tem que criar, em poucas palavras, a tua missão. Não tem que ser muitas palavras. Tem que ser poucas palavras. Certo? Mas você toma cuidado para você não fazer uma missão baseada na ferramenta. Você tem que criar uma missão evidenciando o resultado. E furo na parede. Porque se você fica presa na ferramenta, você está vendendo produto, não benefício. Uhum. Então, a missão ela tem que evidenciar de forma bem simples e bem prática. Deixa eu dar um exemplo que eu vi uma vez. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Exemplo sobre isso. Então, eu estava num curso de empreender de negócios e o professor perguntou para a pessoa qual era a missão da empresa dela. Ela falou: olha, é colocar postes de luz, certo? Para iluminar, né? Poste de luz, postes para iluminar, né? De iluminação. Ele falou assim: mas que mais? Mas essa é a tua missão? O poste de luz para de iluminação? E aí foi trabalhando com a pessoa. E a conclusão que chegou trabalhando com ela é que aí ele perguntou: e se não existissem esses postes de luz, como seria a vida dessas pessoas? Ah, não teria luz. À noite as pessoas não teriam como sair de casa, ficariam em casa, entendeu? Sem luz, sem iluminação. Então, qual é a sua missão? Né? Então, ele foi trabalhando a pessoa. Qual é a sua missão? Então, é só colocar poste de luz? É muito mais do que isso. Sua missão é proporcionar às pessoas, né, o conforto de poder sair de casa à noite, uma rua iluminada, com segurança, se relacionar com outras pessoas, não só viver a vida de dia, como poder viver a vida de noite. Olha só, mudou todo o significado de eu coloco poste de luz. Percebe? Uhum. Sim. Então, Márcia, você tem que ver o que você vai possibilitar, né? Para essas mulheres quais você tem a missão de cuidar delas. Você vai proporcionar uma vida épica, plena. Você vai possibilitar uma inteligência emocional para elas, lidar com o masculino, lidar com o dia a dia dela e assim poder ter um relacionamento mais saudável, mais feliz, eu não sei, né? E aí cabe você fazer uma declaração de missão que você mostre o principal benefício que você vai levar para essas mulheres. Sim, Ok? sim, sim. Essa explicação que o professor deu faz todo sentido. Muda tudo. Muda Muda tudo. tudo. Uhum. Se você observar, procura ler sobre missão das empresas, missão profissional, isso vai te inspirar bastante. Você vai ver que não tem nada a ver o que eles fazem,
em si, né? Mas como eles afetam a vida das pessoas de verdade. Entende? Ok? Pessoal, mais alguém quer entrar nesse tema da missão? Tem alguma dúvida? Obrigada, professor. Não? Ok. Tirar um pouco daqui. Pegar a Maria, tirar daqui a Maria. Tá. Vamos lá continuar, então. Os nossos slides. Espera aí, que não é isso. Vamos agora para o segundo item, que é a visão, né? Geralmente a visão é a primeira, né? Mas eu coloquei a missão de propósito como sendo a primeira. Vamos lá. Visão. Todos estão vendo? Estão vendo, né? Seu projeto, seu empreendimento, sua vida profissional não pode ter apenas missão, propósito. Precisa construir uma visão. Ela é a sua próxima grande meta audaciosa. Então, no fundo, a visão é uma meta, é um objetivo, né, que você deseja alcançar. A visão, ela estabelece onde você quer chegar e o que se quer ser ou fazer. A visão é o grande sonho, o lugar desejado com prazo para alcançar. E a grande dificuldade é as pessoas ter clareza sobre a visão. A visão estabelece onde você quer chegar, onde eu quero chegar. E o que eu quero com isso? Ser ou fazer. O lugar desejado com prazo para alcançar. Se não tiver prazo, é um sonho. É um sonho. Agora, aqui é importante, né? Propõe uma visão que possa alcançar. Tá? De repente, você tem uma visão de 12 meses e você tem essa visão fatiada, né? Para 30 dias, 60 dias, 90 dias, e aí você vai caminhando em direção a essa visão de 12 meses, que pode fazer parte de uma macrovisão maior, que se estende para 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, nós temos uma macrovisão, nós temos o objetivo, que é 12 meses, e nós temos uma meta que pode ser de 90 dias, pode ser de 1 mês, pode ser de 60 dias, que é o fatiamento dessa visão de 12 meses. Só que a visão, ela deve ter ambição, ela deve ser audaciosa, né? Mas que as pessoas também que vão estar com você possam acreditar que é possível realizar, é possível alcançar. Não adianta querer, né, fazer algo tão grande que você não consegue alcançar. Vai existir a macrovisão, que é algo mais longo, de 3 anos, 5 anos. Mas o que é importante? Quanto mais próximo você trazer a visão do presente, melhor, porque você começa a construir a tua macrovisão no presente, um passo de cada vez.
Exemplo de visão, né? Alcançar 1.000 clientes, se tornar uma das 3 referências do mercado, nos tornar a maior empresa do segmento X na região Y. Aí depende muito de cada um. Ou uma coisa mais simples. Eu estava falando na aula passada, existem desafios mais simples que, se a gente alcança, tem um efeito na nossa vida incrível. Eu estava dando um exemplo, né? Um exemplo simples, né? A pessoa entra numa academia, começa a se cuidar, o que acontece? A energia dela muda, ela se sente mais disposta, ela tem mais clareza para pensar, ela se relaciona melhor, ela se sente melhor, a autoestima dela melhor. Olha só quanta coisa acontece numa única decisão, num único desafio que você tomou. Você muda a tua alimentação para uma alimentação mais saudável, teu intestino funciona melhor, tua qualidade de vida melhora, e blá, 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 assim. Olha a consequência disso. Você muda o teu... Eu falo muito para empresário isso, né? Que tem rotina maluca, né? Tá sempre estressado. Se ele fizer a transição do operacional para o... E isso a gente vai trabalhar no Masterclass. A transição do operacional para o estratégico e tático, a vida dele muda totalmente. Porque em vez de chegar 20 horas em casa, ele vai chegar às 18 horas. Ele vai poder se relacionar com filhos, ele vai poder dar um tempo para a esposa, ele vai poder definir um dia para sair com a esposa na semana, ele vai se fazer mais presente em casa. Olha a consequência de uma atitude dessa, né? Tem uma reunião de homens aí que me convidaram para... Eu não posso participar, não tenho nem tempo de participar, né? Eles falaram que estava lendo livrinho de cabala, como ficar rico. Eu falei, merda vocês. Eu vou propor para vocês fazerem um desafio. Cada um de vocês vai determinar um desafio. Olha, eu quero sentar com a minha esposa e quero conversar com ela sobre as necessidades dela, o que eu devo mudar no meu comportamento. É um desafio. Por que você está esperando para fazer isso? Para ficar lendo livro de cabala? Não vai resolver tua vida, certo? Com todo respeito ao livro de cabala. Mas eu provoquei eles, né? E falei, ó, daqui 30 dias eu volto aqui para saber o que aconteceu. E aí vocês vão determinar quem é o guardião de cada um. Então, você vai vai escolher o teu guardião, você vai chegar no teu guardião, vai abrir o coração para ele, vai falar, ó, meu desafio é esse, o teu guardião, tá? Você vai ser meu guardião, você vai me cobrar, você vai entrar em contato, ver se eu estou avançando, eu não estou avançando, certo? E aí você vai ser o guardião de uma outra pessoa, não da pessoa que é teu guardião. E aí vocês vão o quê? Vocês vão começar a trabalhar desafios e o masculino, aquilo que precisa ser feito. Você imagina o relacionamento de um casal quando o homem senta com a mulher e fala, olha, o que eu tenho que mudar no meu comportamento para que você fique mais feliz comigo? Pô, meu, a mulher vai falar, esse cara, ele aprontou alguma, eu vou descobrir. Ai, mulheres, como vocês são complicadas, gente de Deus. Não, mas aí eu falei assim, mas aí você fala que o Pisol que mandou fazer isso, tá? É o Pisol. Tudo você joga por cima de mim. Cara, você tá com vontade de pular de paraquedas? Quanto tempo você quer pular de paraquedas? Vai lá e pula, pô. Você tá entendendo? É esse mês que você tem que fazer isso. Você quer aprender a falar inglês? Quanto tempo você está enrolando para falar inglês? Vai lá e entra no inglês, começa a falar inglês. Isso vai te ajudar em várias coisas na sua vida profissional. Então, vocês entendem que tem pequenos desafios que a gente fica enrolando e não faz, mas que determinam uma mudança profunda na vida da gente. Então, a gente fica pensando em grandes... Não, às vezes, pequenas coisas mudam a vida.
Vamos lá. Só um preâmbulo aqui que eu fiz. Visão. Perguntas para ajudar a construir ou fazer uma revisão da sua visão. No que o seu projeto quer se tornar? Essa é uma primeira pergunta. Para qual direção, nicho de mercado, deseja apontar os seus esforços? Segunda pergunta. Quanto está disposto a investir nisso? Não só dinheiro, tempo, dinheiro, recursos, enfim. Qual é a sua sede de crescimento? Onde realmente você quer chegar? Em quanto tempo espera atingir o estado desejado? Definir data. Qual é o grande sonho e objetivo com esse projeto? São perguntas que podem ajudar a construir essa visão. Vou esperar um pouquinho para que vocês anotem quem quiser. Olha, não tem coisa melhor do que pergunta. A pergunta certa abre o caminho da solução. A pergunta certa te leva ao objetivo. A pergunta certa te leva ao destino. Pergunta errada desvia você do caminho e você se ferra todo. A pergunta tem um poder, perguntar tem um poder incrível. Então, falamos de missão, estamos completando visão, e vamos falar agora do terceiro ponto, que é justamente aquele que sustenta a visão e a missão, e o negócio em si, o projeto em si, que são os valores. Pode mudar o slide, pessoal? Pode. Concluindo aqui, a visão é uma meta a ser alcançada dentro de um projeto estruturado. Por que temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto e agarrar o boi pelo chifre? Porque aqui na minha terra é o seguinte, negão, sai, tira a bunda da cadeira e pega o boi pelo chifre, não fica amansando, né? Não fica passando a mão em burro manso. Vai lá e pega o boi pelo chifre, senão você não sai do lugar, né? Então é aquilo que eu falei no início para vocês, sobre os nossos dois cérebros, né? Visão sem ação é devaneio. Ação sem visão é pesadelo, é um provérbio chinês. Então, visão sem ação é devaneio, é sonho, é devaneio, é viajar na maionese, como diz né? E ação sem visão também, você está perdido. Então, a zona de conforto versus ação, então é aquilo que eu expliquei no início. A maior parte da nossa biologia, ela está programada para nos fazer sobreviver e reproduzir, tá? Por isso é gostoso ficar à toa, por isso açúcar é tão gostoso, por isso que é tão difícil mudar. Porque essas coisas nos ajudam a sobreviver e reproduzir. E quando você chega no final da vida, se você for um tipo de pessoa dessa, e você tem descendentes, a maior parte do seu organismo diz, você cumpriu, parabéns, Valdir, né? Você deixou uma prole aí, você cumpriu o objetivo de sobreviver e reproduzir, parabéns, certo? Você é um animal, parabéns, você é um animal, você ficou no nível de reprodução e sobrevivência. Você cumpriu. Mas temos outra parte em nós que comandada pelo neocórtex, né, aqui, frontal aqui, e temos outras aspirações, queremos gerar impacto, ser exemplo, contribuir de uma maneira significativa, não queremos somente sobreviver e reproduzir. Não é fácil essa luta com essa parte predominante da nossa biologia. Por isso que muitas pessoas querem ficar assistindo aula, comendo amendoim,
comendo salgadinho, entendeu? Tomando Coca-Cola, deitado na cama, um travesseiro macio, e está aqui, ó, o pisol ralando, o professor ralando, preparando o áudio, ele está lá, na reprodução e na sobrevivência, está lá. E muitas vezes a mulher está, ó, aqui, ó, está ralando, e o bofe nessa vida de sobrevivente e reprodutor, né? Então, não é fácil essa luta com essa parte, predomina muito, tem muita força, porque essa parte ela tem a ver com medo, né? E o núcleo da mente é medo, né? E isso tem muita força, né? Sair dessa zona de conforto e para ação massiva, direcionada, tem isso, esse aspecto. Por isso que a gente precisa de metas para agir e avançar. Porque o seu corpo e cérebro estão sempre tentando economizar energia. Então você precisa das metas. As metas são fundamentais, com data, com etapas bem definidas, porque senão você não sai. A minha maior preocupação como mentor, como professor, é fazer as pessoas saírem da zona de conforto. Elas querem ter projeto, elas querem chegar no lugar desejado, mas algo faz com que elas fiquem e não avancem. Pouquíssimas pessoas avançam. Então, nesse nosso trabalho, o principal objetivo é botar você em movimento, em direção àquilo que você deseja, às suas conquistas. Para isso, você tem que também criar uma mentalidade nova. E nós vamos trabalhar profundamente isso, tanto sistemicamente como comportamentalmente. Vamos lá. Valores. Quais são os seus valores? Os valores é aquilo que é importante para você. Os valores são direcionadores do comportamento. Eles representam a cultura de uma empresa, né? A base de um projeto, a base de uma pessoa. Aqui eu coloquei empresa, mas não necessariamente, né? Uma empresa, por exemplo, você vai numa igreja. Na hora que você entra na igreja, você sabe que ali você tem que se comportar de uma determinada maneira. Porque ali existem valores claros, existe uma cultura que foi construída ao longo do tempo. Então, lá dentro, para você pertencer, você tem que respeitar e seguir. Você vai na casa de um amigo seu, eles têm uma forma de ser, eles têm uma forma de te receber, eles têm uma forma de criar os filhos. Enfim, você tem que respeitar, porque são os valores deles. Você também, para se posicionar com clareza no mercado, né? Para ser um profissional que se posiciona, que tem uma identidade clara, você precisa saber com profundidade quais os seus valores. Isso é fundamental. Isso nunca é falado quando se fala em projeto. Você vai logo para o mundo externo, né? Como construir o projeto, as etapas do projeto, as metas, como construir meta. Aqui eu estou dando a base, a estrutura para a gente chegar nos finalmente. Então, os valores são aquilo que sustenta o negócio, a missão e a visão. Aqui que é importante essa. O que acontece? Eu vou definir meus valores. Excelência, não sei o quê.
integridade, blá, 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 põe um monte de nomezinho, né? Que representa o valor, né? Mas isso não tem valor nenhum se você não souber o porquê desses valores. Imagina o tampo de uma mesa. O tampo de uma mesa são os valores. Os pés são as crenças que sustentam esse valor. Então, a pergunta é, por que excelência é importante para você? Por que você crê? Qual é a crença que diz que excelência é importante para você? Quando você sabe isso, você tem clareza, você dá vida ao valor. Você vive valor porque você crê que aquele valor é importante, não é apenas uma palavra jogada no papel. Então, por que excelência é importante? Quais as crenças que sustentam que excelência é importante para você? Aí você vai aonde você tem que ir para responder essa pergunta. Olha, eu creio que excelência é importante porque eu tenho um compromisso de servir da melhor forma os meus clientes. Eu creio nisso e creio que servindo, criando uma experiência incrível para os meus clientes, eu posso ganhar a fidelidade deles, o respeito deles, a recorrência deles. Bom, isso é muito importante. Os valores são uma sementinha que é a base da cultura de uma empresa, de um negócio, de uma vida, de um profissional. Esses valores, sabendo o porquê de cada um existe, deve ser cuidado por toda a jornada para aquilo que eu falei, para que se transforme num broto, depois de uma árvore, por fim dê frutos, e quando dá frutos é quando uma empresa, um profissional se destaca e começa a atrair mais clientes, começa a atrair colaboradores com talento, etc, etc, etc. Então, você já ouviu falar de um profissional, falando, aquele profissional, ó, que ele é muito sério, ele é muito posicionado, isso ele não vai fazer. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Não adianta, porque isso ele não vai fazer. Ou você vai respeitar ele e seguir a orientação dele, ou senão nem vai. Porque ele vai, ele tem valores, ele é posicionado, ele é tudo muito claro para ele. Né? E aí você vai criando o quê? Uma imagem, uma identidade no mercado. E essa identidade é que vai, em determinado momento, começar a atrair, se destacar e as pessoas reconhecer o seu valor. Vou dar exemplo de alguns valores. O IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, humanidade, lealdade, visão sistêmica, evolução contínua, resultados extraordinários. Eduz, confiança, encantamento, liberdade e alegria. Eu estive lá na Eduz, eles vivem isso 24 horas. A Eduz vive isso 24 horas. Todas as pessoas vivem desse jeito. Eles abrem a boca alinhado nisso daqui. É uma alegria sem fim. Existe uma liberdade para se trabalhar, para se construir. É uma tesão para te encantar, para te deixar encantado, para falar, nossa, mais uma coisa, nossa, mais isso, nossa, te surpreendendo 24 horas, e confiança absoluta, e aí na equipe, enfim, no trabalho deles. A minha visão é a visão sistêmica, integridade e compromisso com o resultado. São 3 coisas simples, das quais por que visão sistêmica? Porque eu creio que é a grande sacada, é a grande transformação que eu posso criar na vida das pessoas. Integridade é porque eu faço o que eu
sei fazer, me preparei e, e faço com absoluta segurança. Eu não brinco com o meu cliente. E compromisso com o resultado, porque eu quero ver o cliente transformado. Então, eu tenho um objetivo de gerar resultado, levar ele de um lugar para um outro lugar e fazer uma transformação na vida dele. Esses 3 pilares que mantêm meu compromisso com o resultado. É isso. Bom, próxima aula nós vamos falar de projeto em si, tá? Eu vou agora, eu devo estar em cima da hora mesmo. O que eu quero falar com vocês, né? Essas aulas, elas servem para criar uma base, uma estrutura para vocês desenvolverem o projeto de vocês. Eu depois vou agora entrar na construção de projeto e metas, vocês vão ter informações para colocar em prática. E no final, mais 2 aulas provavelmente, uma de construção de projeto e outra de metas, planos, enfim. E aí a gente vai fazer uma oferta de um produto para vocês de mentoria, tá? Eu queria ouvir um pouquinho vocês se essa aula foi interessante para vocês ou desinteressante. Eu preciso de um feedback. Se aquilo que eu falei nessa aula valeu. Por favor, fique à vontade. Até de criticar. Ninguém? Me ajudem. Vocês têm um papel muito importante para mim. Me ajudem. Vamos lá. Aí, Posso Sandra, falar? pode? Ah, super valeu, Pisol. Eu até no meio, assim, no caminho, eu queria fazer algumas perguntas, mas como eu fui agraciada de ser a sortuda de fazer a entrevista com você semana que Você foi vem, sorteada, né? é, Ela foi então, sorteada. Danadinha. e até você na live passada falou que entendeu que era sobre relacionamento de casal, e não é, esse novo recomeço da gente é profissional. Então, Sim. por isso que eu falei que foi um momento super propício. E quanto à aula, maravilhosa, como sempre, né? Eu vejo você como um profissional, assim, muito focado. Assim, a sua experiência, né? Com tudo que Sim, você já passou, está sendo sim, muito bom. Estou sim. muito feliz. E é isso que eu estou aplicando na minha vida também. Vocês vão ver Uhum, eu avançando porque eu aplico aquilo que eu aprendo, né? sim. E isso faz parte, né? É, o que eu quero com essas aulas que eu estou fazendo? Provocar em vocês, para que vocês abram a cabeça, né? Sim. São, enxergar as coisas numa outra perspectiva, né? Entender que muitas vezes eu não consigo ir porque me faltou recurso, faltou conhecimento. Então, quem que pode me dar conhecimento e recurso? Certo? Uhum, Eu quero dizer, eu posso ajudá-los a avançar. É isso que eu quero dizer, sim, sim. né? Essa é a minha missão, né? Assim É uma como missão muito bonita. eu vou avançando, eu quero levar vocês também para avançar no projeto de vocês, certo? E Só tenho a agradecer. é isso, tá? O que mais? Flavinha, você está meio triste, não fique triste, tá? Eu te conheço, tá bom? Eu te conheço, se quiser pode perguntar, não vou ficar bravo, não. Não, tá? Sou triste Nós não, temos, prof. com a Flavinha nós temos uma relação antiga,
muitos e-mails trocados, né? Lá na escola, né? Conheço bem a Flávia. Triste não, Pro. Saudades, beijo. Sim, tá certo. Quem mais? Alguém quer? Renata, alguém quer me dar um feedback da aula? Me ajudem. Me ajudem. Erga aqui, ele não vai saber que é você. Erga a mão. Aqui, ó. Pode falar, Renata. Olha, eu queria agradecer, porque durante muito tempo, né, mesmo eu participei também da escola, eu demorei a tomar as iniciativas, né? Isso, isso. E eu também venho de empresa, né? Sim, Então, eu sempre queria ter participado do empresarial e não avancei no empresarial. E agora estou tendo a oportunidade de estar com uma pessoa que também trabalhou, que era você, que eu queria que você fosse. eu li o teu projeto, eu li, eu fiz a tua devolutiva. Você fez agora o devolutivo. Ah, eu fiz, né? Eu fiz, né? Tá certo. Eu não lembro, né? Eu li mais de 50 projetos lá. Então, eu já queria participar, né? Então, é um prazer muito grande, porque é uma Que pessoa bom. com experiência, né? Eu vim com experiência que não conheci na época as constelações, e até eu desvincular e falar, opa, deixa eu pegar esse lastro aqui e seguir de uma outra maneira. Foi difícil ir para frente, sabe? Então, é muito bom, e essas aulas aí, veio umas anotações assim, falei, nossa, eu esqueci disso. Pois é. É. Faz São todo as coisas mais simples, mais básicas que resolvem. sim, que clareia mais ainda para a gente É, ficar aquilo que a gente quer, sabe? São é o pequenos detalhes que essencial. vai passando. Porque, na verdade, às vezes a gente não consegue enxergar, né, pessoal? É, À medida que a gente vai abrindo espaço e soltando algumas coisas, aí a pessoa fala, será que ele falou isso? Aí, não, ele falou. é, Porque agora consegue escutar, né? isso. Mas Observa. sabe o que acontece? A nossa mente, ela quer olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando você começa a treinar a mente para olhar para o essencial, focar no essencial, então, como você treina ela? Perguntando: isso é essencial? Isso vai me levar onde eu quero chegar? E aos poucos você vai treinando a mente. Primeiro, para não focar no problema e focar na sua. Hoje, se alguém chega em mim focado no problema, é automático a minha rejeição. É automático. Eu mudo na hora. Eu vou para a solução. Eu já treinei tanto a minha mente que eu não escuto a pessoa. Eu já vou para a solução. Entendeu? Porque eu já sei que a pessoa que chega reclamando, criticando, certo? Ela não quer entrar em ação. Ela não quer solução. E, Ela quer continuar naquele blá, 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 sem fim. e Entendeu? aí me deu um despertar assim, de como fazer o vídeo atuando da microfisioterapia, porque eu também atuo com microfisioterapia. Assim, Aí eu levo as pessoas e aí as pessoas ficam contando historinha, eu pego, mudo a historinha e às vezes elas brigam comigo. Aí eu falei assim, então agora muda. se não muda a história, não muda a realidade, né? E aí, na hora que você falou o negócio, eu falei, aí que eu tô errando? É, quem chega em mim reclamando da vida, culpando fulano, culpando o governo, culpando, eu falo, Sim, aí eu falei, na verdade, eita, esse é mais um fracassado, porque no fundo é duro falar isso, é mais um fracassado que não quer sair do lugar, não quer avançar, e aí entendeu? eu peguei o pulo do gato que para onde que eu vou trabalhar, sabe? Muito obrigada. Tá bom. Mais Obrigada. alguém antes da gente encerrar? A Márcia CB, Pisol. Vale, homem. Então, é muito, muito motivador, inspirador
a sua presença conosco, né? Devido à sua experiência no mundo corporativo e na visão sistêmica, né? É muita experiência e nos deixa mais à vontade para a gente expor, né? Sim, E aprender. Então, é muito gratificante estar mais perto de sim. você. Bom, gratidão, Marco. Gratidão. E Muito a minha, obrigado. pode falar. Sim, eu agradeço muito, Tá. porque nos dá vamos dizer assim, esse ambiente para a gente se expor também, né? Sim, E aprender. sim. Tá bom. Eu agradeço. E é a minha missão, né? Para que eu vou guardar isso para mim? Vou compartilhar com vocês toda a minha experiência, meu laço, tudo que eu puder, eu vou compartilhar com vocês, né? Porque senão não tem o porquê, né? Não tem motivo, né? Vou guardar isso para mim, vou levar para o túmulo isso? Não, vou, né? Todos esses anos que eu passei também treinando ao lado do meu professor, né? Foram 10 anos mesmo dedicado com uma disciplina incrível. Principalmente os primeiros 6 anos de treinamento, eu fui totalmente dedicado mesmo. Um discípulo, um aluno em todos os eventos, enfim, trabalhei pra caramba como representante e até o dia que ele me liberou para São Constelador, 6 anos após, né? E ainda fiquei mais 5 anos do lado dele. Então, atendi, acho que em torno de mais de 1.000 alunos nesses 5 anos, né? 1.000 alunos, mais ou menos, entre mentoria, constelação, enfim, né? E isso me deu, assim, uma experiência muito grande, né? Para poder ajudar as pessoas. E o maior desafio meu nesse processo, e o maior desafio do constelador, né? É trabalhar o ego. O ego não pode entrar nesse jogo. Então, foi toda uma educação do ego para me recolher no momento das constelações, respeitar o campo, para que o campo manifeste, que tem que manifestar. Um dos maiores erros dos consteladores é, no meio de uma constelação, se transformar de constelador em terapeuta e querer resolver o problema. Então, tudo isso foi trabalhado, foi, né? E, inclusive na parte também empresarial, né? Que eu fiz muito, aprendi muito com meu professor, sou muito grato a ele por tudo que, né? Ele sabe disso, eu já expus para ele isso, né? E que eu continuo, sim, um discípulo dele, um aluno dele, não tão assíduo, né? Porque agora tem que cuidar da minha vida, né? Mas quando eu posso, eu ouço os, as aulas dele, enfim. E estou com uma saudade tremenda de participar dos presenciais, do convívio com vocês lá, né? E quem sabe eu volte no tempo certo a ser staff ainda. Mas só staff. Não quero mais nada. É isso. Tá bom? Gratidão. Ô, Kátia, eu preciso ver essa mulher. Kátia, Kátia, Kátia. Cadê a Kátia? Ah, essa mulher é uma criatura. Você conhece, né, Marília? Vocês conhecem, né? Essa coisa linda que é a Kátia. Essa pessoa. Quem não conhece, estou apresentando a Kátia para vocês. Ela é médica, uma médica especial, né? Eu tive um momento lá que ela
Quase que eu fui, né, Cátia? E ela pôs as agulhinhas lá e me salvou. Tive uma queda de pressão muito forte lá, durante um evento, e fiquei sem pulsação, e essa coisa linda aqui que está na minha frente me salvou. Quase empacotou na minha mão, né? Me deu um Quase que susto eu perdi danado. você. Ela falou para mim, quase que eu perdi você. Não perdeu nada, eu tenho missão para cumprir. Tá bom, minha querida, feliz pela tua Deus presença abençoe a aqui. Eu todos. te amo muito, você é uma pessoa muito especial. Gente, vamos descansar, né? Vamos? Tá na hora? Deixa o monstro descansar. Tá bom. Tchau, queridos. Tchau, tchau.